Seja o exemplo. Quando eu era garoto, o meu pai sempre me alertava para não fumar. Ele tinha muito medo que eu e meus irmãos caíssemos nos vícios. Só que havia um problema: ele fumava. Então ele dizia para nós o seguinte: faça o que eu mando e não olhe o que eu faço. Eu te confesso que realmente não entendia essa postura dele, mas obedecia. Há muitas pessoas assim hoje em dia, pessoas que exigem muito dos outros, mas não dão o exemplo em sua vida real. Elas podem até pregar e ensinar coisas boas, mas na hora de praticar, não fazem nada do que é certo. É assim na vida familiar, na vida financeira, no caráter e até na vida espiritual. A verdade é que as palavras falam, mas os exemplos gritam. Então vamos ver isso hoje em nossa devocional. Muito bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos juntos aprendendo da palavra e em oração. A devocional de hoje tem o tema do seguinte: seja o exemplo. O texto bíblico, Neemias capítulo 5, versículo 16 ao 17. Diz assim a palavra: ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Irmãos e irmãs, Neemias não só ensinou ao povo, com palavras, ele também deu um verdadeiro exemplo em como ser um grande líder. Ele estava aqui no capítulo 5, exortando aos mais ricos do povo que não se aproveitassem da situação difícil que seus irmãos estavam passando, pois havia alguns cobrando juros, tomando casas e até mesmo terras daqueles que não podiam pagar, pois estavam chegando do cativeiro e não tinham nada. Neemias então lhes falou a respeito do seu próprio exemplo. Ele tinha o direito até de um salário de governador, mas abriu mão e ainda sustentou mais de 150 pessoas todos os dias em sua própria casa, sem contar que nem ele nem seus homens de confiança compraram terras para não atrapalhar as outras famílias que ali precisavam. Irmãos e irmãs, que exemplo maravilhoso foi a vida de Neemias. E isso em todos os sentidos, no seu chamado, nas suas estratégias, na sua motivação, no seu trabalho físico e agora até mesmo no seu caráter e na sua vida financeira, onde não se aproveitou de nada daqueles a quem estava ajudando. O mundo de hoje em dia está muito corrupto. Nós sabemos que a corrupção virou sinônimo de oportunidade, ou sinônimo de sede de poder. Alguns, em nome dessa oportunidade do poder, acabam perdendo sua honra e fazendo coisas que, olha, até Deus duvida. Misericórdia. Já ouvimos casos de pessoas corruptas em governos, pessoas falsificando remédios, pessoas falsificando leite em caixinhas e outros crimes mais. Alguns pensam que até nem tem problema ser corrupto. Quando olhamos para isso tudo, ficamos assustados em que nível a humanidade tem chegado e por onde ainda ela vai caminhar. Mas a mensagem que quero deixar aqui é que não adianta ficarmos reclamando e murmurando daqueles que fazem o errado. Nós é que devemos ter atitudes corretas e repudiar o que é errado. Não podemos assinar embaixo dos erros e nem concordar com aquilo que está errado perto de nós. Não podemos ficar quietos e muito menos participar desses erros grosseiros. Quem tem Jesus em sua vida não anda conforme esse mundo. Ele não se amolda à corrupção e aos maus costumes dessas pessoas. Ele não se conforma, não toma a mesma forma desse caráter duvidoso, mas tem atitudes contrárias a tudo isso. Conforme a Bíblia nos ensina, na carta de Paulo, no capítulo 12, a carta aos Romanos, diz assim, olha, não vos conformeis com esse século, olha só, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, assim nós daremos bons exemplos, ainda que ninguém siga esses exemplos, mas nós vamos ter a consciência tranquila diante do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos aprender a dar o exemplo, a ser um exemplo daquilo que tanto exigimos dos outros. E Deus nos abençoará. Amém? Vamos orar e logo depois nós vamos fazer aquele momento da nossa oração de fé, a nossa corrente de fé, né, irmãos? Que fazemos aqui todos os dias. Oremos. Nosso bondoso Deus e Pai, aprendemos aqui com Neemias que não basta, Senhor, cobrarmos das pessoas o certo. Nós precisamos fazer aquilo que é correto. Nós precisamos fazer aquilo que é certo, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e que guarde a nossa vida no poder do nome do Senhor, Pai. De todo o mal que esse mundo tem intentado a gente a fazer, Pai. Fazer coisas escondidas, fazer coisas erradas, corrupção, mentira, Senhor. Em nome de Jesus, nós não aceitamos isso na nossa vida. Nós queremos exigir o correto e sermos o mais correto possível. Sabemos que não vamos conseguir ser perfeitos, mas em algumas coisas, Pai, nós temos o dever, nós temos o direito, nós temos a obrigação de andarmos corretos, meu Pai. Aliás, em tudo, né, Pai? Não é só em algumas coisas. Fazermos o possível e o impossível para Deus ter uma vida reta diante do Senhor, diante das pessoas, diante da sociedade. Ainda que o mundo esteja virado de cabeça para baixo, nós decidimos honrar e glorificar o seu santo nome com a nossa postura, com o nosso caráter e o nosso exemplo, Pai. Vamos falar para as pessoas, olhe para a minha vida. Às vezes nós temos esse mau costume de falar para as pessoas, não olha para mim não, faz o que eu mando, mas não olha o que eu faço. Isso está errado, Pai. Nós temos que andar conforme a palavra e ser um exemplo para as pessoas, assim como o apóstolo Paulo fazia, dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que assim o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus, Pai. Ó Deus querido, e hoje, nesse momento, Pai, nessa manhã de oração, queremos nos achegar ao Senhor e colocar a nossa corrente de fé e oração em dia. Orar, meu Pai, por todos aqueles que estão, Senhor, quem sabe, com problemas muito sérios em suas vidas para resolver. Senhor, às vezes a gente cai em cada cilada, a gente cai, meu Deus, em cada armadilha, e nós pedimos ao Senhor que nos ajude a sairmos desse emaranhado, desse balaio de gato que talvez alguém nos colocou, alguém quis trazer para nós, problemas que as pessoas arrumaram para a gente, né, Pai? Às vezes não basta os nossos, a gente acaba caindo em armadilhas dos outros. Então nós te pedimos, nos ajude e nos livre, Pai, desses males. Ó Deus, abençoe aquelas famílias que estão, Senhor, em dificuldade, com problemas, Senhor, de vícios, das drogas, do alcoolismo, quem sabe do desemprego, meu Pai, da prostituição, do adultério. Quantos são os problemas que atingem os lares, Pai? Nós pedimos ao Senhor que intervenha, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada família, livrando de todo mal, livrando de toda maldade, de todo laço do passarinheiro, de todo espírito de mortandade, de toda seta do inferno, Pai, que vem atormentar e atrapalhar, provocando brigas, confusões, dissensões na família, no trabalho, Pai, às vezes até, Pai, na vida espiritual da pessoa, Senhor, atormentando ela, demônios, forças do mal, vozes que ela fica escutando, pesadelos que ela tem. Jesus, repreenda isso, meu Pai, sopra o teu vento forte, Espírito Santo, e manda esses demônios embora, essas forças do mal sejam quebradas, repreendidas em o nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, Pai. Pedimos ao Senhor que ilumine a nossa vida, Pai. Nos dê sabedoria para conduzirmos a nossa família, a nossa vida espiritual. Nos ajude a orarmos mais, Senhor. A não nos contentarmos apenas com 10, 15 minutinhos de oração, não, Pai. Mas termos tempo para meditar, refletir, viver a sua palavra.
Oramos em nome de Jesus por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão em depressão, em opressão, desesperados, a ponto de cometerem uma loucura em sua vida, meu Pai, em nome de Jesus. Esse irmão que está desanimado com o seu trabalho, essa irmã que está desanimada em casa, com o marido, com os filhos, Pai, em nome de Jesus, traz ânimo de volta, traz força, coragem e alegria, tira toda a tristeza. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado também sobre a vida de muitos que têm aqui nos acompanhado, meu Pai. Obrigado pela nossa vida estar, ó Pai, em dia contigo. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, ilumina a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Nos dê um bom dia debaixo da sua bênção, Pai. Ó Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Livra-nos de todo assalto, de todo roubo, de todo acidente, de todo perigo, Pai, seja físico, emocional ou espiritual. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Muito bom, né? A gente está junto, orando. Eu, pastor Clodoaldo aqui, você aí, cada dia mais essa corrente de fé aumentando. Peço a você, não esquece de compartilhar não, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, até amanhã, se Deus assim permitir. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.